gravado no dia 16 de 6 de 2020. Deus em Cristo seja louvado. Amém. Amados irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não tenham dúvida das Escrituras Sagradas. Vocês vão ouvir uma mensagem de um atalaia de Deus. Um atalaia de Deus não inventa revelações falsas. Um atalaia de Deus tem o Espírito de Cristo para discernir tudo dentro das Escrituras Sagradas. Um atalaia de Deus não acrescenta e nem diminui nenhum tio e nenhum cedilha. Um atalaia de Deus discerne as Escrituras nos seus originais, sem acrescentar nenhum tio e nenhum cedilha. Um atalaia de Deus tem o Espírito de Cristo. Se as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito de Cristo, somente o Espírito de Cristo pode dar a interpretação correta das Escrituras. Por quê? A maioria dos líderes religiosos não entendem as Escrituras. Porque não entendem as Escrituras? Porque não tem o Espírito de Cristo. Amados irmãos e ouvintes, e leitores das Escrituras Sagradas, simpatizantes das Escrituras Sagradas, vamos meditar na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19 a 21, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amados irmãos e ouvintes, quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna? Se eu perguntasse para os religiosos quem é o verdadeiro Deus, muitos religiosos não sabem responder quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por não terem conhecimento quem é o verdadeiro Deus, muitos religiosos pensam que o verdadeiro Deus é Jesus, o Senhor Jesus. Nós sabemos que a terra está repleta de homens com este nome de Jesus. Quem tem o Espírito de Cristo tem entendimento para conhecer o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nem em todos há este conhecimento, que o verdadeiro Deus não se chama somente Jesus. O verdadeiro Deus tem um nome completo, que poucos religiosos conhecem. O verdadeiro Deus tem o nome. E o nome completo do verdadeiro Deus é Senhor Jesus Cristo. O nome completo do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. João reconheceu que o verdadeiro Deus é o Senhor Jesus Cristo. Quem pode me explicar por que João, no final da sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19 a 21, ele disse: filhinho, guardai-vos dos ídolos? Porque nós estamos no verdadeiro Deus, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por isso João diz: filhinho, guardai-vos dos ídolos. João tinha uma visão espiritual dada pelo Espírito Santo sobre o que vem a ser idolatria. Se eu lhe disser que mais de 90% das religiões são idólatras, você acredita? Eles acreditam em um Jesus que não é o verdadeiro Deus, mas sim um ídolo. O Jesus de mais de 90% das religiões é um ídolo, que é oposto ao Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 7, ele diz: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, a ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Quanto, pois, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Pois ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer nos céus, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores,
Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e nós também. Entretanto, nem em todos há este conhecimento, pois até agora, com o ídolos, come como coisas sacrificadas a um ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, contamina-se. Agora vem a concordância da primeira carta de João, capítulo 5, versículos 19 a 21, quando João disse: guardai-vos dos ídolos. Paulo concorda plenamente com João, que o verdadeiro Deus é o Senhor Jesus Cristo. As religiões e os seus fiéis não sabem que eles fazem sacrifício aos ídolos. Como a consciência dos religiosos é fraca, vivem todos os dias se contaminando com os ídolos. Nem em todos há este conhecimento, o que vem a ser sacrifício aos ídolos. O Jesus que mais de 90% das religiões propagam não é o verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. A terra está recheada de deuses e de senhores, mas nem em todos há este conhecimento. Mas nenhum destes deuses e destes senhores é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Estes deuses e estes senhores trabalham aqui na terra oposto ao verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. A confusão na terra é grande, com tantos deuses e tantos senhores, se passando pelo verdadeiro Deus aqui na terra, dentro das religiões. Estes deuses e estes senhores são tão cruéis que todos os seus fiéis são obrigados a contribuírem com 10% do seu salário, da sua renda, para estes deuses e para estes senhores, sob pretexto que, se não contribuírem com esta quantia exigida pelos deuses e pelos senhores, são roubadores de Deus. E por roubarem aos seus deuses e aos seus senhores, não poderão entrar no reino destes deuses e destes senhores. E o pior é que estes religiosos reconhecem estes deuses e estes senhores como Senhor Jesus, que não é o Filho de Deus, porque o verdadeiro Deus chama-se Senhor Jesus Cristo, mas nem em todos há este conhecimento, que este Senhor Jesus das religiões não é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O nome completo do verdadeiro Deus é Senhor Jesus Cristo, porque quer no céu, quer na terra, há muitos deuses e muitos senhores. É exatamente a estes deuses e a estes senhores que mais de 90% das religiões servem nas suas religiões ou nas suas igrejas aqui na terra. Irmãos e ouvintes, vocês nunca tinham ouvido alguém falar para vocês religiosos que vocês oferecem sacrifício aos ídolos e não ao verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus Cristo? Vocês sabiam que vocês sacrificam 10% do seu salário, da sua renda, para os ídolos e não sacrificam para Deus? Vocês tiram 10% do seu salário, da sua renda, para sacrificar aos demônios e não ao Deus verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Vocês oferecem como sacrifício 10% dos vossos salários e das vossas rendas aos ídolos e não ao Deus verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vejam bem, amados irmãos e ouvintes, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14 a 22, está escrito assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo,
porque todos participamos de um mesmo pão. Vede Israel segundo a carne. Os que comem dos sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas o que digo? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que eles sacrificam, sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos a zelo o Senhor? Somos porventura mais fortes do que ele? Paulo disse para aqueles religiosos: vede Israel segundo a carne. Os que comem do sacrifício não são porventura participantes do altar? Os líderes religiosos se justificam que têm que tirar do altar o seu sustento, porque eles vivem do altar. Os líderes de muitas igrejas aproveitam o dia da ceia para receber os sacrifícios dos seus fiéis, que é 10% dos seus salários ou das suas rendas, que eles levam para colocar no altar da igreja, para que os seus líderes se alimentem destes sacrifícios. Segundo as palavras de Paulo aos Coríntios, os sacrifícios que os religiosos levam para as igrejas, pensando que é para Deus, não é para Deus, é para os demônios. Até quando os religiosos vão levar sacrifício para os demônios, pensando que é para Deus? Irmãos, é lamentável vocês terem que ouvir uma mensagem vinda dos céus, da parte do verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Ouçam o porta-voz de Deus, ou seja, ouçam o porta-voz do verdadeiro Deus. Ouçam o que Deus tem para falar com todos os religiosos do globo terrestre hoje por esta mensagem. Fujam da idolatria, dos sacrifícios aos demônios. Os fiéis dos líderes religiosos nunca ouviram ninguém falar para eles que quem dizima o seu salário ou a sua renda para colocar no altar de uma igreja como sacrifício a Deus, este sacrifício não é para Deus, é para os demônios, é para os ídolos. Vocês estão depositando os vossos dízimos no altar dos ídolos, no altar dos demônios. Estão participando da mesa dos demônios e estão provocando a ira de Deus contra vocês. Vocês são porventura mais fortes do que Deus? Deus prometeu pela sua palavra que iria abalar os céus e a terra. Vejam, amados irmãos, que neste ano de 2020 Deus tem abalado a terra. Os habitantes da terra estão cheirando mal nas narinas de Deus nos céus, de tantos povos religiosos da terra oferecerem sacrifício aos demônios e dizer que é para Deus. Deus não está suportando mais a raça humana religiosa da terra, oferecendo sacrifício aos demônios, pensando que estão oferecendo os seus sacrifícios para Deus. Será que os religiosos fanáticos acreditam que o Deus verdadeiro nunca teve nenhuma participação dos seus dízimos que vocês levam para as vossas igrejas? O verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, nunca ensinou a prática do dízimo para ninguém aqui na terra. Este Senhor que os religiosos servem como um Deus, não é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amados irmãos, se vocês levaram o seu dízimo para a sua igreja até hoje, vocês eram inocentes. A partir de hoje, não serão mais inocentes quanto aos dízimos oferecidos a Deus, como sacrifício a Deus. Deus está desmascarando os líderes religiosos que exigem o dízimo dos seus fiéis, dizendo que é para Deus. Diz Deus para os fiéis dizimistas: vocês, fiéis dizimistas, nunca ouviram ninguém falar para vocês que na minha graça não se faz memória da lei? A lei só teve a sua validade até o profeta Malaquias. Quando o verdadeiro Deus se fez carne e habitou entre os homens na terra, a lei estava sobre
os ombros do Deus que se fez carne aqui na terra e habitou entre os povos da terra. Este Deus verdadeiro veio cheio de graça e de verdade. Vejam, irmãos, o que está escrito em João 1, 16 e 17. Porque nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Este João, que narrou o seu evangelho, escreveu 3 cartas, e na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19 a 21, ele relata sobre o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que o nome completo deste verdadeiro Deus é Senhor Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, fujam dos ídolos. Muito cuidado com os senhores Jesus das religiões, porque este Jesus das religiões não é o verdadeiro Deus. Não é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O verdadeiro Deus e a vida eterna é o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Este Senhor Jesus das religiões é muito cruel com os seus servos e fiéis. Todo tipo de pecado o Jesus das religiões perdoa, mas existe um pecado que o Jesus das religiões não perdoa. É considerado para o Jesus das religiões como um pecado imperdoável, como a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é imperdoável. Para o Deus verdadeiro, o pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para o Senhor Jesus das religiões, o pecado imperdoável é o pecado de não pagar os dízimos fielmente. Quem não for fiel nos dízimos é considerado pelo Jesus das religiões como roubadores de Deus, e por roubarem ao seu Deus, não tem salvação nem o direito de entrar no reino deste Jesus das religiões. Este Jesus das religiões é muito rigoroso com os seus fiéis quanto ao pagamento dos dízimos e das ofertas. Os fiéis do Senhor Jesus das religiões podem ficar devendo ao mercantil, ao açougue, à farmácia, a quem quer que seja. Só não pode ficar devendo os dízimos e ofertas do Senhor Jesus das religiões. Este é um pecado imperdoável para o Senhor Jesus das religiões. Este evangelho pregado pelos servos do Senhor Jesus das religiões é aquele mesmo evangelho anátema que estava sendo pregado na Galácia no tempo de Paulo. Veja, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 12. Sem sombra de dúvida e sem questionamento, o verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, convida hoje todos os religiosos da terra para reconhecerem o verdadeiro Deus e a vida eterna. O verdadeiro Deus tem uma ira para ser derramada sobre toda a face da terra. Só tem um que pode nos livrar desta ira que vai ser derramada sobre toda a face da terra. Veja na palavra original, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Só será salvo da ira de Deus os que se converterem dos ídolos para servirem ao Deus vivo e verdadeiro e aguardar dos céus o Senhor Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Amados irmãos, vocês querem ser livres da ira vindoura? Renuncie o Senhor Jesus das religiões e conheça o verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que nos livra da ira vindoura, que há de vir sobre toda a face da terra. O Deus verdadeiro vai abalar a terra e os seus habitantes. Os habitantes da terra estão pensando que o Deus verdadeiro não está no controle da terra. O verdadeiro Deus ainda está no controle da terra. Uma das coisas que está cheirando mal nas narinas do verdadeiro Deus nos céus é as religiões. Por que as religiões estão cheirando mal nas narinas do Deus verdadeiro? Porque as religiões é dominadas pelo Senhor Jesus, que não é o verdadeiro Deus, o Filho do Deus vivo. Este Senhor Jesus das religiões é oposto ao verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo.
O Senhor Jesus Cristo recebeu do Pai toda a autoridade para dominar os céus e a terra. Irmãos, vamos nos converter dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiros e aguardar o Senhor Jesus Cristo, que vem em nuvem de glória sobre as nuvens. Ele vem para tirar desta terra os seus escolhidos, que renunciaram os ídolos nesta terra, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Não sei que hora você está ouvindo esta mensagem. Se pela manhã, se pela tarde, se pela noite, se pela madrugada, você está ouvindo esta mensagem. Deixe o Deus vivo e verdadeiro fazer morada no seu coração, para você ter o direito à vida eterna no céu de glória, com Deus e com Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos e ouvintes, ficamos a imaginar como é que os religiosos querem chegar nos céus desobedecendo ao Filho de Deus aqui na terra. É lamentável de se dizer, mas é a realidade, nua e crua, como diz um provérbio popular. Vocês sabem por que a verdade anda nua? Porque a mentira roubou as vestes da verdade. Por isso a verdade anda nua e a mentira vestida com as vestes da verdade. A mentira com as suas vestes luxuosas, resplandecentes, porque as vestes da verdade enganam os religiosos da terra. Será que os religiosos já descobriram que mais de 90% das religiões estão representando a igreja de Laodiceia? Podemos dizer que a igreja de Laodiceia está vestida com as roupas da verdade. Todas as religiões se vestem com a roupa da verdade. Laodiceia é uma igreja rica materialmente, mas pobre espiritualmente. Quem já parou um pouco para pensar nas 5 qualidades ruins que tem a igreja de Laodiceia? Todos que são alienados a uma religião aqui na terra jamais conseguirão ver as 5 qualidades ruins que tem a igreja de Laodiceia. Irmãos e ouvintes, qual é o final da igreja de Laodiceia? Se não se converterem ao Senhor Jesus Cristo? As 5 qualidades ruins na igreja de Laodiceia já é o suficiente para ela ser abatida até o inferno, com toda a sua membresia. Como Deus é misericordioso, convida Laodiceia para se arrepender destas prepotências, arrogâncias e soberbas. Deus contempla a arrogância e a prepotência soberba da igreja de Laodiceia. Os líderes da igreja de Laodiceia e sua membresia dizem: somos ricos, estamos enriquecidos, não temos falta de nada. Tudo o que nós precisamos, nós temos em Laodiceia. Não precisamos sair da nossa igreja Laodiceia para ir buscar nada em outras igrejas, porque em Laodiceia nós temos tudo. Temos com abundância e de sobra. Temos riquezas materiais com abundância. O nosso líder ganha um salário razoável. Para quem não sabe, o nosso líder tem um salário melhor do que o salário do presidente da República. Para vocês entenderem o quanto a nossa igreja de Laodiceia é rica, vejam, tem estados aqui no nosso país brasileiro que o líder ganha mais de 150 mil reais. A mídia é quem diz, as redes sociais é quem falam tudo isso. O que vocês estão ouvindo deste Atalaia de Deus. Uma igreja que prega, como a igreja de Laodiceia, só prega riquezas. Esta igreja, ela cheira mal nas narinas de Deus. Uma igreja que paga um salário a um líder de mais de 10 mil reais. Uma igreja dessa, sem sombra de dúvidas e sem questionamento, é Laodiceia. Somente a igreja de Laodiceia tem condições de pagar altos salários para o seu líder. Laodiceia tem razão em dizer somos ricos e não temos falta de nada. Nós temos condições de pagar um salário para o nosso líder,
Quem exige o salário que quer ganhar é o nosso líder. E nós somos obrigados a pagar o salário que o nosso líder exigir, ou que ele quiser ganhar. Eu pergunto para os líderes e a membresia da igreja de Laodiceia: Deus e seu Filho Jesus Cristo aprova estas riquezas de Laodiceia? Deus e seu Filho Jesus Cristo aprova este salário dos líderes da igreja de Laodiceia? Diante das perguntas que vocês ouviram, vamos ouvir se Deus, nosso Pai Celestial, e Jesus Cristo, nosso Salvador, aprova a igreja de Laodiceia. Vejamos Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 22. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá fosse frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vou vomitar da minha boca. Porque vocês dizem que são ricos e não têm falta de nada. Agora ouçam o que Deus falou para o líder da igreja de Laodiceia. Você não sabe que você é um desgraçado e miserável, pobre e segue nu? Deus não estava aprovando o líder da igreja de Laodiceia e mostrou para o líder 5 qualidades que o líder tinha. Os irmãos e ouvintes já pararam para pensar ou para meditar nestas mensagens de Deus para a igreja de Laodiceia? O que condena o líder da igreja de Laodiceia é a prepotência, a arrogância e a soberba dele. O líder dizia: eu sou rico e não tenho falta de nada. A igreja me paga um salário de 150 mil reais. E com direito a muitas regalias, casas para morar e muitas coisas, que eu não vou nem mencionar agora. O líder da igreja de Laodiceia não teme a Deus e nem ao seu Filho Jesus Cristo, com a sua prepotência, arrogância e soberba. Deus lhe desaprova e ainda chama de desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Deus chama o líder da igreja de Laodiceia para fazer um concerto com Deus e renunciar a estas riquezas terrenas que só leva o líder de Laodiceia à condenação eterna. Deus mandou João escrever uma carta para ser entregue ao líder da igreja de Laodiceia. Hoje Deus fala e diz: escreve uma mensagem e coloca nas redes sociais, que o mundo inteiro vai ouvir o que Deus fala para todos os líderes religiosos que estão conservando ainda hoje a igreja de Laodiceia. Diz Deus para os conservadores da igreja de Laodiceia: vocês dizem que são ricos e de nada têm falta. Vocês não têm nada. São os desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Diz Deus para o líder da igreja de Laodiceia: se você renunciar estas riquezas que você tem, que para mim é trapo de imundícia e cheira mal nas minhas narinas, renunciem estas riquezas, porque estas riquezas só vai te levar ao mais profundo do abismo do inferno. Diz Deus: eu aconselho que de mim compres riquezas celestiais, que te garanta a tua entrada no reino dos céus. Deus oferece para o líder da igreja de Laodiceia vestes para que não andes nu, colírio para limpar os olhos, porque ele está cego, para que ele vejas as riquezas, muitas riquezas, que os ladrões não roubam, nem a ferrugem comem, nem as traças roem. Estas são as riquezas que Deus oferece para o líder de Laodiceia. Deus faz um apelo para o líder da igreja de Laodiceia, para que o líder e a sua membresia não vão todos para o lago de fogo e enxofre, aonde se encontra a besta, o dragão e o falso profeta. Diz Deus para os conservadores da igreja de Laodiceia: tal é o líder, tal é a membresia. O líder é o espelho da igreja. Se o líder é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, será que o líder, como espelho, tem alguma coisa boa para que os membros possam se espelhar nele?
Se o líder tem estas péssimas qualidades, os seus membros talvez sejam muito pior do que estas 5 qualidades que o líder da igreja de Laodiceia tem. Porque quem aprova coisas ruins está apoiando coisas ruins, vai receber coisas ruins também. Você talvez me diga, como eu posso saber se a igreja que eu congrego é conservadora da igreja de Laodiceia? Um dos sinais para você saber se a igreja que você congrega é conservadora de Laodiceia, se o seu líder ganhar da igreja acima de 10 salários ou de 10 mil reais, porque 10 mil reais é um salário alto. Por quê? Porque 10 mil reais já é suficiente para esta igreja ser conservadora da igreja de Laodiceia. Não somos contra o líder ser sustentado pela igreja, porque o obreiro é digno do seu alimento. Esta passagem bíblica diz que o obreiro é digno do seu alimento e não do seu salário. Esta palavra foi trocada pelos líderes religiosos que corrigiram a Bíblia para proveito próprio. Corrigiram a Bíblia, ou corrigir a Bíblia é corrigir a Deus. Isso significa que os líderes religiosos corrigiram a Deus na correção da Bíblia. No caso da troca da palavra alimento por salários, os líderes da igreja de Laodiceia corrigiram a Bíblia para proveito deles mesmos. No caso da palavra alimento, trocaram pela palavra salário. Os líderes da igreja de Laodiceia são cruéis. Botaram o Senhor Jesus Cristo para fora da igreja e o Senhor Jesus Cristo do lado de fora da igreja, batendo na porta, pedindo para eles abrir a porta da igreja para o Senhor Jesus Cristo entrar. Mas o líder da igreja e a sua membresia não abrem a porta da igreja para o Senhor Jesus Cristo entrar. Quem já imaginou no que estava acontecendo na igreja de Laodiceia naquele dia que botaram o Senhor Jesus Cristo para fora da igreja? Por incrível que pareça, no dia em que botaram o Senhor Jesus Cristo para fora da igreja, era um dia o qual eles chamam de dia de Santa Ceia. Veja o tom das palavras do Senhor Jesus Cristo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ou se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com vocês e vocês comigo. Faz quase 2000 anos que o Senhor Jesus Cristo pede para os líderes da igreja de Laodiceia abrir a porta para ele entrar. E eles não abrem. Sabe por que o líder da igreja de Laodiceia não abre a porta da igreja para o Senhor Jesus Cristo entrar? Porque o Senhor Jesus Cristo disse que o líder da igreja de Laodiceia era desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Foi esta a causa do líder da igreja de Laodiceia botar o Senhor Jesus Cristo para fora da igreja de Laodiceia. Isso em um dia de ceia. Irmãos e ouvintes, se você pertence à igreja de Laodiceia, porque não ouviu a voz do anjo do Senhor Jesus Cristo, que está escrito em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, para não serem condenados com Laodiceia. Quer escapar da condenação eterna? Saiam de Laodiceia enquanto é tempo. O dia é hoje ao ouvir a voz do anjo do Senhor Jesus Cristo dizendo, sai dela, povo meu. Laodiceia é miserável, desgraçada, pobre, cega e nua. Estas passagens da Bíblia Sagrada é obscura para os conservadores da igreja de Laodiceia. Eles não entendem nada destas palavras do anjo do Senhor Jesus Cristo quando exortava o líder da igreja de Laodiceia. É lamentável se calcular a porcentagem das igrejas do século XXI
que são conservadoras da igreja de Laodiceia. O nosso cálculo das igrejas que conservam a doutrina da igreja de Laodiceia, hoje no século XXI, é de mais de 90% das igrejas da terra que são conservadoras da igreja de Laodiceia. Diz Deus para os religiosos de toda a face da terra: saiam de Laodiceia e fujam. Fujam enquanto é tempo. Saiam da igreja de Laodiceia, fiquem em casa. Eu estou dizendo fiquem em casa não é por causa da pandemia, é por causa de Laodiceia. Fiquem em casa por um tempo, até que passe a ira de Deus contra a igreja de Laodiceia. Veja Isaías 26 e 20. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, e esconde-te só por um momento, até que passe a ira do Senhor dos Exércitos. São estes os motivos de Deus estar irado com toda a face da terra, porque a igreja de Laodiceia tem contaminado toda a face da terra com a sua prepotência, com a sua arrogância, com a sua soberba, dizendo que são ricos, de nada tem falta. Não sabem eles, os laodiceenses, que são uns desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Mais de 90% das igrejas são conservadoras da igreja de Laodiceia. Só tem um meio de Deus aplacar sua ira sobre a face da terra. É quando o povo de Deus sair da igreja de Laodiceia. Esta igreja, com as suas péssimas qualidades, está atraindo a ira de Deus sobre toda a face da terra. Quem conhece as Escrituras Sagradas sabe que tudo o que está acontecendo já era profetizado pelas Escrituras, pelos santos profetas do passado. Que iria vir um tempo difícil na terra, conforme disse Paulo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 9, e 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. As religiões cheiram mal nas narinas de Deus. As religiões chegaram ao limite máximo, que Deus não suportou mais e teve que tomar providência. Os povos religiosos da terra chegou ao tempo, ou chegou a um limite máximo, para Deus não suportar mais tanta hipocrisia, tanta desobediência dos religiosos aqui na terra. Chegou o tempo da profecia de Isaías 26 e 20. Todos os povos da terra têm que entrar para dentro de casa por um momento, até que passe a ira de Deus. Não sabemos quanto tempo vai durar a ira de Deus sobre a face da terra. Se 1 ano, 2 ou 3, 10, não sabemos. Enquanto a igreja de Laodiceia não abrir as portas para o Senhor Jesus Cristo entrar, não será aplacada a ira de Deus sobre a face da terra. Estamos limpos do sangue de todos laodiceenses que ouviram esta mensagem e não deu crédito. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me manda falar. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. Eis a voz dos teus atalaias. Eles exultarão de alegria porque olho a olho verão quando o Senhor Jesus Cristo voltar a Sião. Era tudo que Deus tinha para avisar para os conservadores da igreja de Laodiceia, hoje no século XXI, no terceiro milênio. É o conselho, é a palavra revelada dos céus. Deus em Cristo seja louvado. Amém.